Se hoje o governo ou alguém anuncia que aliens existem, qual é a sua reação? Esse é justamente a trama do filme do Steven Spielberg, o filme mais recente dele, que fala sobre aliens. Ele já tem outros trabalhos falando sobre aliens, o ET Volta para Casa, com Contatos Imediatos de Terceiro Grau, e esse é o mais recente filme dele. Assim, falando um pouco sobre o filme, né, pastor? É um filme bom, eu achei um filme legal, é um thriller, e o roteiro dele é bem objetivo. É basicamente eles falando sobre o dia que seria anunciado os aliens. Então, se você quer uma lista de Schindler, não vai ser isso. Mas como o thriller ele funciona bem, né? O objetivo do filme ali, ele é bem explorado. O roteiro ele é bem fechado ali, ele é bem tranquilo. Ele é muito inspirado no caso Roswell, vamos comentar mais pra frente. E assim, os diálogos eles são bem profundos, tem muita coisa oculta, o pastor vai estar explicando isso melhor pra vocês, porque a gente vive nesse momento, né? Tem os casos Trump que eles estão disponibilizando vários arquivos sobre ufologia, então tem muita coisa oculta nesse filme. A semiótica dele é bem interessante, o pastor vai estar explicando também. E como o filme é isso, vale a pena assistir. Não vai esperando o melhor filme do mundo, porque ele não é, mas é um filme legal. Então, o pastor pode estar explicando também. Cara, sabe quando, se você está ouvindo a gente e me vê aqui na minha câmera aqui, o filme é muito Código da Vinci, né, cara? É muito para criar teoria. Teorias. Ele é muito carregado, ele tem uma semiótica muito precisa de tudo, de símbolos, de cores, de propostas, de ideias. Então ele vai muito no projeto. Ele é um projeto, né? O filme é um projeto, cara, de engenharia social. Ele trabalha muito as operações psicológicas do militares, né? Que são os psyops, que são, né? Eu não sei se é assim, exatamente assim que se pronuncia, mas é quando o exército trabalha esse projeto de comunicação psicológica, de operação psicológica, né? Então, quando você vai entender isso, eles querem ter o controle da narrativa. Então, você vai ter um deep state ali, né, presente, que é uma organização não governamental que o governo sustenta, que controla a informação, né? Todo mundo já assistiu, se você não assistiu, daqui a pouco você vai assistir no streamer. Então, você vai ter, assim, várias camadas do filme. Você vai ter camadas que se comunicam com a religião. Parece que a única religião que existe no mundo pro filme é o cristianismo. A única reação é o cristianismo, né? A única reação é essa. Não parece que a Índia não tem 1 milhão de deuses e a sua própria religião. O Oriente não tem religião. Outras fontes inspiradas na Bíblia também não tem. Parece que a crítica ela foi escolhida. Se tem um alvo, né? O alvo é o cristianismo, né? Então, e fica muito. A proposta sobre isso fica muito presente. Você vai ver a semiótica, cara, a escolha dos nomes dos personagens, sim, nas estruturas de narrativa e uma linguagem assim, cara, que é quase uma religião, né? Vários momentos do filme você não sabe se você está ouvindo uma pregação, né? Ouvindo uma pregação motivacional dessas novas de que nós precisamos ter empatia. Né? A moça que apresenta o Tempo, uma atriz bem conhecida, ela é escolhida pelos extraterrestres, segundo que o filme literalmente dita uma filosofia e uma conduta. Ele dita uma filosofia e uma conduta. Ele quer literalmente te comunicar um caminho, uma verdade muito animista de que Deus está em tudo, tudo está em Deus, e que você tem... Então você não é para você se surpreender se do nada outras criaturas que Deus criou viessem na Terra, né? Essa é a justificativa da freira, né? Essa é exatamente, né? Deus criou todas as coisas, então não é para que a gente se espante sobre isso. E aí você tem uma linguagem, tem uma semiótica muito presente do ocultismo ali também, né? A escolha dos animais, essa estrutura de contato com o sonho, contato com o além, essa coisa que muito junguiana, até falando sobre, né, psicanálise junguiana, essa camada no sonho, esse momento que o sonho se apresenta e é como se você entrasse num transe e esse sonho te conduzisse. Mas é engraçado porque a própria moça que é considerada a Eva dessa nova religião, né?
que está sendo proposta pelos extraterrestres, a experiência que ela teve foi tão traumática que ela apagou da cabeça dela. Ela esqueceu, né? Ela esqueceu, né? Tanto que eles têm que recriar o cenário todo para ela poder lembrar. Exatamente. Então você vai ter tudo isso em vários momentos do filme. Você vai ter várias camadas, você vai ter um momento no qual as duas pessoas que são escolhidas, e a frase vai repetir várias vezes, são só os dois. Sim. Né? Eles falam isso várias vezes. Que vocês são os escolhidos, né? Vocês são os escolhidos, literalmente um Adão e uma Eva para essa nova religião que eles querem apresentar. O homem sendo lógico, né? Traduzindo a linguagem universal do universo, que é a matemática, e a mulher, ela tem todos os poderes, praticamente ela tem todos os dons do espírito, tem todos os... Ela tem palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, dom de revelação, ela tem tudo nela, ela é o próprio Espírito Santo manifesto. Tanto que a menina chega uma hora que vai ver ela faz um... E ela então, vai se ajoelhar também, Então, assim, o filme é uma cartilha. O filme é um folhetim para você, é como se fosse aquele informativo litúrgico que você recebe no começo da missa, assim. Essa é a estrutura do filme. Então, presta atenção nisso. Tem uma camada de teoria de conspiração, forte. Tem aquela coisa muito forte, baseada no Blue Books, que é o livro azul. Tudo que o filme fala já foi colocado numa série de livros chamado Livro Azul, que é o cara que tecnicamente esteve na Área 51 e que colocou todos os arquivos que são disponíveis aí. Faz muito em cima disso, que é o que todo mundo espera, mas o Spielberg, ele literalmente, ele estudou uma narrativa e construiu um filme sobre uma narrativa, uma semiótica, que vai do ocultismo, da religião, e termina numa estrutura de engenharia social absurda, porque ele usa as palavras, as estéticas, ele provoca a discussão dentro da religião. Sim. A menina, quando ela tá sendo confrontada pelo vilão, ela pressiona o crucifixo e meio que ela não consegue resistir e larga. Então é como se o Jesus não tivesse conseguido salvar ela. Exatamente. E tem alguns outros aspectos mais profundos, assim. O nome da freira, o sobrenome dela, é Black Ship. Black Ship. E isso é navio sem rumo, a tradução. Né? Que é navio sem rumo. Que está livre, está solto, perdido. Né? Então ela perde a fé, ela não perde a fé em Deus, mas ela perde a fé nas pessoas. Aí fica esse jogo essa dualidade de pensamento e de palavra constante, que algumas pessoas vão falar, e claro, você vai vir aqui com as suas opiniões, e tá tudo certo. Comenta. Quando a gente tá falando desse filme, cara, a gente tá falando que esse filme é como o Código da Vinci. Ele te coloca mais dúvida, ele te coloca mais questionamento, e ele é o criador de teorias. São todas as perguntas e nenhuma resposta. Exatamente. Ele não dá resposta nenhuma. Né? Ele simplesmente... E outra, cara, para e pensa. Existia um documentário que deu origem ao movimento vegano, chamado Carne Assassina. Era um documentário que rodava nos grupos. Lá alguém filmou dentro dos frigoríficos de confinamento. Os animais sendo confinados. Isso gerou, literalmente, cara, tipo assim, uma aversão de muitas pessoas sensíveis ao consumo de carne por conta desse documentário. Uhum. A vaca, o porco, o frango, como que esses animais, em alguns períodos da história dos frigoríficos, eram tratados. Uhum. É lógico que existia sempre uma dramatização violenta, tudo câmera. Isso, e eles exploram isso com a ideia de um interrogatório de um alienígena. Então, isso é literalmente para provocar dentro do ouvinte o mesmo sentimento que se um animal estivesse sendo torturado para ser morto. Uhum. Né? Usa a mesma mecânica, a mesma âncora psicológica para trazer atenção. Mostra o grito, mostra a dor, mostra o desespero. Isso, querendo ou não, gera uma repulsa em quem está assistindo. Sim. Então eles usam dessa mesma mecânica de engenharia social, e isso é construtor de narrativa. Isso quando você é exposto a uma dor, é igual quando você é exposto à música. Você perde uma barreira de defesa do que você está pensando. Você abaixa a guarda. E esse é o momento que a ideia fixa na sua cabeça. Igual no filme de terror, às vezes o que assusta é o barulho. Exatamente. A ativação é o barulho. Exatamente. Então, tipo assim, o ambiente criado
A narrativa perfeita, a música, a cor, o elemento, a figura, tudo isso é uma indução a te provocar uma reação. E aí você vai ver que todas as camadas do filme são pensadas para isso. Sim. São exatamente pensadas sobre isso. Em colocar uma ideia dentro da sua cabeça para te fazer não questionar, ou aquela coisa, não aprendi nada de novo e ainda colocou dúvida naquilo que eu sabia, né? Não respondeu nada. Não respondeu nada, né? Só colocou dúvida. E, gente, presta atenção. Essa coisa tem um momento da cena aonde a moça que é a âncora do que tá falando que é a do tempo, Emily Blunt. Oi? Ela é Emily Blunt. Emily Blunt tá falando, ela é tomada tecnicamente ela recebe uma incorporação ali de um alienígena que fala na língua dele. Isso já aconteceu várias vezes na televisão, né? Vários momentos que isso já aconteceu na televisão americana, já tem vários, isso não é novo, né? Isso foi só uma forma de apresentar algo que já aconteceu. Só cuidado com isso, por quê? Para a gente poder entrar no tema de aliens, todas as vezes que você vai procurar um lugar onde tem um extraterrestre falando, ele não se materializa. Seria muito mais fácil, muito mais interessante, né? Você chegar ao lugar e o extraterrestre se materializar. Né? Mas ele incorpora na pessoa, né? A pessoa empresta o corpo e a consciência dela para ele falar. Eu só conheço uma pessoa que fez isso só, cara. E ele não é um extraterrestre. Ele não é do bem. Ele não é bem, ele é um intraterrestre. Ele tá lá no fundo da Terra. Então, se fosse, você precisava um pouquinho mais de atenção nesses pequenos detalhes. O filme é interessante, é inteligente, é bem feito. Sim. A narrativa é legal. Não é cansativo, né? Mas continua colocando o homem como vilão e a mulher como salvadora. Então não mudou muita coisa do que a gente já está acostumado nesses últimos tempos, né? O vilão, ele se chama Noé, né? Noah. Noah. É como se ele estivesse guardando a informação dentro da arca e não querendo disponibilizar pra galera. Então ele é o dono da empresa, ele é o CEO da empresa. E eu achei bem interessante, porque normalmente trata-se às vezes só do governo. O governo ele fica um pouco de lado e é a empresa, né? Sim. O que faz muito sentido, porque a justificativa dele é o presidente muda a cada 4, 8 anos. A empresa não muda, a empresa permanece. Tanto que o cara tá, não sei, 40 anos, né? Exatamente, essa fala dele que depois de 4 anos o presidente se torna novamente um cidadão comum, né? Então ele se torna um cidadão comum, é perigoso ele ter acesso a determinadas informações. Que parece que foi o que aconteceu agora. Exatamente, né? E entenda que para os Estados Unidos, cara, diferente do Brasil, falar que você vai te colocar na mídia os arquivos virou moeda de campanha, sim, né? Então todo mundo que quer ser presidente americano, a meta dele é conseguir colocar à luz tudo que colocou, né? Uma coisa muito interessante do filme, cara, é isso aqui, ó. O poder que a comunicação do celular tem. Tem uma cena do filme que mostra exatamente toda a população mundial assistindo a transmissão, a transmissão através do celular. Isso não é uma brincadeira. Isso é uma programação preditiva. Sim. Tem alguma coisa para acontecer que vai acontecer por conta dos nossos celulares. Então, se fosse você, prestava um pouquinho mais de atenção no tempo que você passa. E para quem acredita na teoria, né, que vai ter esse grande anúncio, né, que todo mundo vai ficar sabendo, esse filme é um prato cheio. Porque se era para preparar o terreno, o Spielberg preparou agora. Então, tudo que estava nas teorias, ele mostrou. Falou, vai acontecer desse jeito. Se for para acontecer, vai ser assim. Ainda, o professor comentou do celular, mas ainda a televisão ela é muito forte. Por isso que o anúncio é feito por uma televisão até local. Ela não é a televisão de Nova York. Só que tem uma dinâmica interessante no filme. Quando começa a transmissão, todas as TVs começam a se comunicar, mandar mensagem, falar no telefone, e todos começam a transmitir. E daí os âncoras que estavam apresentando na hora, eles recebem a notícia e começam a ter algumas reações. Tanto que a menina começa a chorar, começa a falar, eu não sei o que está acontecendo, começa a se desesperar a menina. Então, o filme, ele trata todo de uma história que eles estão guardando o segredo e o pessoal quer revelar esse segredo, os 12 apóstolos lá, que como se fossem os 12 apóstolos da nova Messias, dos dois novos Adão e Eva. Então eles estão preparando todo um cenário
pra poder apresentar isso. E assim, esse é o enredo do filme, só no final que vai aparecer eles transmitindo a mensagem e todo mundo fica sabendo. Tanto que no final o vilão, né, ele para assim e fala, não, pode fazer. Ele cede. Ele cede. E uma das coisas mais importantes que precisa entender quando você está pensando num filme que constrói narrativa, ele usa instituições reais. Sim. Pentágono, NASA, conteúdo do governo, conteúdo da Secretaria de Segurança, do Ministério de Segurança dos Estados Unidos. Ele não usa nenhum nome fictício, ele não usa nenhum órgão, a não ser a empresa, que é uma empresa que é de ficção, mas você vai ver que nenhum nome ali é escolhido aleatoriamente, mas quando ele vai falar da apresentação dos materiais, dos arquivos, ele usa o nome do Pentágono, ele usa o nome da NASA, ele usa o nome do Ministério de Defesa dos Estados Unidos, ele usa o nome dos canais de televisão de verdade, ele não usa nenhum nome de canal fictício. Então tudo isso passa pelo viés de uma engenharia social, uma construção de narrativa. Então por isso que eu estou dizendo, este filme tem muitas características com o Código da Vinci, porque o Código da Vinci criou um universo de teorias e criou também muita gente que colocou dúvida e a partir dali teceu livros sobre as teorias do Priorado de Sião, de outras organizações. Então, este filme tem essa mesma estrutura de narrativa, de construir teorias. Né? Além das que a gente já tem, o filme te dá possibilidades de você construir ainda mais. Né? Mas vale a pena. É engraçado que o professor comentou da empresa, é meio que o CEO lá, ele manda nos militares, ele manda no governo. Então os caras falam assim, não, mas a gente precisa fazer. Ele, calma, tá sob controle, eu vou lá fazer. E daí é como se o governo tivesse sujeito à empresa dele. E o mais intrigante, né, cara, quando ele faz uma ação na cidade, ninguém atrapalha, não aparece um policial para perguntar o que está acontecendo. Ali chegam armados, param a cidade, carro toda paisana, e ninguém da polícia aparece, assim. Agora um erro do filme, os guardinhas são muito burros. O cara em campo aberto, se escondendo atrás de uma cerca toda vazada, com 3 madeiras assim, ele vai lá atrás do carro, rouba um carro, acelera, quebra... Os guardinhas são muito burros. Aí chega uma hora lá que a casa tá transparente, tá invisível, que a menina tá segurando lá. Primeira coisa que eu vi na cena foi aquele brilho lá. Aí eles demoraram um pouco pra ver. E os caras vão correndo e se joga e se quebra. Aí é a galhofa do Spielberg, não tem como. Tem uma questão eles encontram artefatos alienígenas, né? E o filme vai trabalhar muito em cima disso. A gente já vai falar sobre o caso Roswell, da onde vem esses supostos materiais, né? Essa logística reversa dos Estados Unidos conseguir ter acesso à tecnologia extraterrestre e fazer a logística reversa e encontrar equipamentos que eles não sabem ainda como usar, mas eles estão usando. E uma coisa que esse filme tem, cara, muito espionagem a partir do sobrenatural. Sim. Controle mental, uma pitadinha de MK Ultra total. Aquele cara foi treinado pelo MK Ultra, não tem como. Sim. Ele é o único que consegue fazer Pica uma boa dose de MK Ultra e Monarca, né, controle Monarca. Mais MK Ultra que Monarca, mas tem uma camada de Monarca também na estrutura, que um dia a gente vai falar sobre essas duas ideias aí, né? Eu acho que o nome do filme é Sobre o Domínio do Medo, ou Sobre o Domínio do Mal. Vai falar sobre o MK Ultra exatamente na mesma estrutura que o filme apresentou, né? Às vezes a pessoa vem, ela libera um código que está travado, o MK Ultra na menina, que tinha um código guardado dentro dela e quando o pássaro canta, ela ativa, e a outra quando o espírito literalmente toma conta o espírito não, né? O espírito humano. Então, ele faz uma projeção astral, dá pra se dizer assim. Ele usa o artefato pra fazer uma projeção astral. E ele consegue controlar a menina e aparecer e conversar com a menina. Conversar com a menina. E manipular ela também. Não só ela, né? Então, essa coisa do MK Ultra, de olhar pra imagem da pessoa e aparecer lá. Só que o menino, o rapaz lá, ele é imune. Porque o ET deixou ele imune. Exatamente. Porque ele tem a centelha, né, cara? Mas então é isso, pessoal. É isso, gente. Vamos passar pro nosso tema. Qual a nota do filme? Um 8. 8? Um 8. Eu achei 7. 7.
Hoje não teve muita cena de ação, assim, a cena do trem eu não gostei muito, achei CGzinho fraco. Cara, eu vou no 8, cara, porque ele é uma engenharia. O Spielberg foi extremamente inteligente Com nisso. certeza. Então eu dou sobre isso 8. Certo.